Clima quente, Wesley se envolve em discussão, jogador não quer renovar e Flamengo respira aliviado. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Já vou começar falando sobre a situação do Wesley, que depois da partida contra o Central Córdoba, derrota do Flamengo na Libertadores, alguns torcedores começaram a reclamar do comportamento da equipe dentro de campo, criticar a derrota, né, a forma com que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, e um torcedor em específico fez um vídeo nas suas redes sociais, né, falando a respeito do Wesley, criticando o Wesley, falou que esse jogador não é um jogador de seleção, que não sabe acertar nenhum cruzamento, que não é um jogador à altura da seleção brasileira, enfim, fez algumas críticas ao Wesley por conta dessa partida e por conta do desempenho do jogador. Nesse mesmo vídeo ele criticou também o Gerson, enfim, o torcedor após o jogo estava decepcionado com o time e fez aquele desabafo. O Wesley, por outro lado, que também estava chateado com o resultado, pegou a sua rede social, respondeu esse vídeo do torcedor e aí o Wesley entrou nessa discussão com o torcedor do Flamengo, falando algumas coisas que eu nem vou ler aqui para vocês, porque foi um tom com muitos palavrões, enfim, então não vou ler para vocês, mas o Wesley respondeu a esse torcedor e gerou essa confusão, né? Um fala de um lado, outro fala de outro, e essa confusão acabou sendo explanada nas redes sociais, muita gente discordando da postura do torcedor e muita gente também discordando da reação do Wesley. Fato é que a discussão aconteceu, ficou esse clima ruim, o Wesley alguns minutos depois entrou em contato novamente com o torcedor, pediu desculpas pela reação e ontem à noite fez um pronunciamento nas suas redes sociais também, pedindo desculpas por ter ofendido, né, xingado o torcedor do Flamengo. O Wesley ele falou o seguinte: boa noite, nação. Ontem, após o jogo, de cabeça quente, muito chateado com o nosso resultado, reagi de uma forma inadequada a uma postagem feita por um torcedor. Porém, ontem mesmo, já mais calmo, me desculpei com o torcedor em questão pelos xingamentos. Mais uma vez, e agora publicamente, peço desculpas, assim como toda a torcida do Flamengo, que é por quem jogamos e lutamos. Então, o Wesley pediu desculpas, reconheceu que errou, né, no tom que falou com o torcedor, veio publicamente, então, pedindo desculpas à torcida. Mas, vamos lá, vamos falar sobre essa situação. Eu não vou nem falar que o torcedor estava errado e nem que o Wesley também, em reagir, estava errado. Eu quero pegar um outro ponto. Acho que a torcida do Flamengo não, né? Parte dos torcedores do Flamengo perderam um pouco o senso do que é um futebol, né? Tem muita gente que com uma derrota já tá achando todos os culpados, querendo demissão de Felipe Luiz, querendo que jogador saia do Flamengo. Eu acho que não é por aí. O Flamengo realmente jogou muito mal pela Libertadores. A derrota ela foi bastante vergonhosa, na minha opinião, pela forma com que o Flamengo se comportou dentro de campo, contra um adversário muito inferior, né, tecnicamente, estrutural e de tradição, totalmente inferior ao Flamengo, mas a gente está falando de uma equipe que vinha 27 jogos sem perder. Estamos falando de um trabalho do técnico Felipe Luiz que nesse ano ainda não tinha encontrado uma derrota, que desde que começou a treinar a equipe teve apenas uma derrota além dessa. Então assim, acho que não é para essa tempestade. Acho que o torcedor tem o direito de se manifestar, até porque é o torcedor que vai para o estádio, é o torcedor que coloca a camisa no outro dia, é o torcedor que tá ali independente de quem é o jogador, então ele tem total liberdade de se expressar não gostando da postura dos jogadores, não gostando do resultado. Mas eu acho que a torcida do Flamengo tá perdendo um pouquinho esse senso que perder faz parte do jogo, normal. Lógico que ninguém quer, né? Ninguém que torce para um time quer que seu time perca, mas faz parte do jogo. O Flamengo encontrou a primeira derrota no ano e já estão se criando uma crise no elenco que xinga jogador e quer demissão. Calma, gente. O Flamengo não é nenhum Real Madrid, até o Real Madrid perde, né? Tomou uma sapatada do Arsenal pela Champions,
Então até o Real Madrid perde. O Flamengo é um grande time, mas calma, todo time perde. Não é tempo para essa confusão toda por conta de uma derrota. Não é tempo de criar uma crise por conta de uma derrota. Acho que tem que colocar a cabeça no lugar, os jogadores têm que voltar a demonstrar um melhor desempenho, principalmente em relação a ser mais objetivo. A equipe fica muito com a bola nos pés, cria oportunidades, mas não é objetivo, não consegue converter. Já é um problema crônico do Flamengo que vem acompanhando a equipe há um bom tempo. Então tem que melhorar sim o desempenho, a torcida tem que cobrar um melhor desempenho, mas calma lá, sem crise. O ano a temporada, né, tá só começando, as competições estão só começando, Libertadores só teve 2 rodadas até agora, Campeonato Brasileiro também vai para a 3ª rodada, então calma, muita coisa ainda para acontecer, nem começou a Copa do Brasil, acho que não é momento de criar essa tempestade toda por conta de uma derrota. É lamentar o resultado, jogadores colocarem a cabeça no lugar, jogarem melhor e os torcedores entenderem que perder faz parte do game, né? Faz parte do jogo e querer sempre a vitória, mas entender que a derrota também ela faz parte. Acho que o pessoal tá muito mal acostumado, né? Achando que o Flamengo vai ganhar tudo sem perder. Pensaram o quê? Que ia acabar o ano com o Flamengo não sendo derrotado? Acho que não é bem por aí. Desempenho ruim, foi abaixo, críticas, ok. Agora, criar crise, falar que o jogador, que por exemplo o Wesley, não é jogador de seleção, o que é isso? Até há 2 jogos atrás ele era o Cafu, agora já não presta. Vamos lá, calma gente, calma. Tá tudo começando ainda tem muita água para rolar nesse ano, inclusive a Copa do Brasil não começou e a informação a respeito da Copa do Brasil é que o Botafogo da Paraíba, que é a equipe que o Flamengo vai enfrentar, tem 2 propostas para vender o mando de campo contra o Flamengo. Lembrando que o primeiro jogo, o mando de campo é do Botafogo da Paraíba, e uma das propostas é em Brasília, para o jogo acontecer no Mané Garrincha, e a outra em São Luís, no Castelão, lá no Maranhão. A oferta do Maranhão ela é mais vantajosa, porque financeiramente para o Botafogo é de 4 milhões que ofereceu de reais, então é mais vantajosa para o Botafogo. Vamos ver qual dos 2 lugares o Botafogo da Paraíba vai preferir jogar, ou se vai querer jogar mesmo lá na Paraíba. Vamos aguardar. Lembrando que a competição está prevista, né, o jogo para acontecer, o primeiro jogo no dia 30 de abril e o segundo jogo no Maracanã no dia 21 de maio. Mudando de assunto, o Flamengo respirou aliviado, teve um tempo de respiro, porque depois de uma sequência insana, Venezuela, direto para Salvador, voltou já treinando, jogo da Libertadores. Ontem, enfim, o time conseguiu uma folga, era uma folga já prevista na agenda, mesmo com o resultado adverso. O time folgou, o elenco folgou e se reapresenta hoje já com foco no duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O treino que acontece hoje às 15h30 no Ninho do Urubu. Amanhã, no sábado, a equipe também treina às 9h30 da manhã e às 4h da tarde viaja para o Rio Grande do Sul, onde vai enfrentar a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e aí retorna mesmo no domingo após a partida para o Rio de Janeiro, focando as suas atenções no próximo jogo do Brasileirão. A agenda do Flamengo estava extremamente apertada, não tinha dado tempo nem de descansar depois de toda aquela viagem, enfim, teve esse respiro. O técnico Felipe Luiz, que deve contar com o retorno do Danilo para esse jogo contra o Grêmio, há muitas chances do Danilo voltar a ser relacionado, ele já está há algum tempo sem ser relacionado e a expectativa é que ele esteja à disposição contra o Grêmio. Mudando de assunto, vou falar agora sobre um jogador que não quer renovar com o Flamengo. É o caso do zagueiro Cleiton. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final deste ano, ou seja, a partir do meio do ano já pode sair para qualquer equipe de forma gratuita, e os empresários do jogador, segundo o Vene Casagrande informou, não querem a renovação do zagueiro com o Flamengo porque entendem que ele tem pouco espaço nesse time do Flamengo. Ele é sempre bem elogiado pelos técnicos, todos os técnicos que passaram desde que o Cleiton está integrado ao elenco principal do Flamengo, ao elenco profissional, sempre elogiam o Cleiton, mas por uma questão aí de hierarquia, outros zagueiros são utilizados e o Cleiton tem pouca minutagem em campo, dificilmente ele começa jogando e aí os empresários acham que
um novo destino para o zagueiro é o melhor para a carreira dele, para ele ter mais tempo em campo, mais minutos em campo, e por isso a tendência é que o Flamengo e o Cleiton não renovem o contrato e ele saia para um outro clube onde ele possa jogar mais tempo. É isso, né? Tem também o contrato do Varela, que também vence no final do ano, mas com o Varela parece que o caminho vai ser um pouco diferente. Ele deve sim renovar o contrato com o Flamengo. É um jogador que tem um salário que não é um dos salários mais altos e ele é um jogador importante, vem jogando melhor a cada vez que ele entra em campo. O Wesley certamente será negociado no meio do ano, então a tendência é que o Varela renove sim com o Flamengo. Mas o Cleiton, os empresários dele já deixaram claro que não há interesse de renovação, pelo menos essa é a informação por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se ele vai ser convencido, se eles vão ser convencidos de renovar, mas a princípio não há interesse dos representantes do jogador numa renovação, porque eles querem novos ares em que o Cleiton possa jogar mais. Se o Cleiton ficar ou sair, desejo é que ele tenha muita sorte na sua carreira, realmente é um grande zagueiro e merece toda a sorte do mundo. Eu vou ficando por aqui, lembrando, hoje tem treino no Ninho do Urubu, jogo do Campeonato Brasileiro é no domingo, então a equipe treina hoje e amanhã e viaja. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece, deixa o seu like, ajuda muito a gente. Alguns vídeos a gente conseguiu bater a meta e eu te peço, nos ajude a bater a meta de 100 likes, porque aí você diz pro YouTube que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais gente. Então curte, compartilha com todos os seus amigos e não esquece, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!